Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Estamos aqui com seu café espiritual, a meditação da palavra de Deus. E muita gente nos está chamando, angustiada, desesperada, os teléfonos não param, muita gente está chamando ao 91 539 2618, que é o telefone aqui do Centro de Ajuda, pessoas chamando, chorando, angustiadas, com medo de toda esta situação, medo de morir-se, medo de contágios, pessoas que estão com a economia por los suelos e estão dando muito lugar a las preocupações, a las ansiedades, e não podemos abrir uma brecha para o mal. Porque se há algo que hunde a persona en el fracasso, se há algo que hunde a persona en la depressão, é a dúvida. A dúvida é a pior coisa que há. Há muitas pessoas que estão sofrendo por antecipação. Antes mesmo que suceda algo pior, muita gente já está sofrendo antes. Não, amiga minha, amigo meu, nós outros temos que cuidar de nossa fé, cuidar de nossa vida espiritual, procurar manter nossa fé sempre em alta. E como hacerlo? É meditando em la palavra de Deus. Você pode verificar que quando você vê uma película ou lê um livro violento, um livro policial, você se volve um pouco irritado, um pouco mais violento também. Quando você lê um livro romântico, você se volve uma pessoa mais romântica, é algo que toca em seu estado emocional, não? E porque você acaba bebendo do espírito do autor daquele livro. E quando meditamos em la palavra de Deus, nós outros nos fortalecemos. Nós sentimos fortes para enfrentar os problemas da vida, porque bebemos do Espírito de Deus. Isso é muito importante, manter a fé em alta e não dar lugar a dúvidas, porque é por la fé que nós outros podemos vencer os problemas desta vida. Deus não se agrada de aqueles que retrocedem. Há muitas pessoas que estão retrocedendo na fé. Se estão desmoronando, se estão hundindo, estão perdendo a fé. Pessoas que estavam tão bem e porque de repente han caído, han desanimado, han abandonado a fé, abandonado os caminhos de Deus. Pessoas que hasta chegaram em algum momento a ser usadas por Deus para ajudar a outras pessoas e agora han desanimado, han desistido, han caído em la fé, porque descuidaram de sua vida espiritual. Amiga minha, amigo meu, a Bíblia diz que Deus não se agrada de aqueles que retrocedem. Não podemos retroceder jamais. Temos que llenar-nos do Espírito Santo, fortalecer-nos espiritualmente para vencer. E a meditação da palavra de Deus é clave, porque a palavra de Deus é a espada de nosso espírito, que temos que usá-la para enfrentar a Satanás e seus demônios. Jesus enfrentou o diabo usando a espada do Espírito, usando a palavra de Deus. Quando Satanás vindo para tentá-lo, quando havia ajunado 40 dias e 40 noites e estava neste mundo como homem, sujeito a las mesmas debilidades que nós outros estamos, então Satanás se acercou e lhe disse: se eres filho de Deus, di que estas pedras se convertam em pão. E Jesus pudo haver hecho, pero não. Ele não podia escutar a voz do diabo, fazer a vontade do diabo. Ele resistiu. Resistiu como? Resistiu usando a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é o que nos dá forças para resistir. Jesus dijo, escrito está, no solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale da boca de Deus. Amiga minha, amigo meu, nós outros teremos vida por la palavra de Deus. Procure meditar de dia e de noite em nesta palavra. Isso é clave para que você possa vencer. Quando Josué estava no deserto com o povo, onde as circunstâncias eram desfavoráveis, eles tinham problemas, tinham inimigos ao seu redor, havia mortandade no deserto, gente rebelde, gente incrédula. Deus lhe orientou que meditara de dia e de noite em la palavra de Deus, para que pudera conduzir o povo à la terra prometida. Por quê? Para que ele não se deixara abatir por la situação, para que ele não se deixara influenciar por las palavras de dúvidas, as palavras de los incrédulos. E esta é a clave para que podamos vencer, meditar de dia e de noite, em vez de você está meditando em tantas notícias negativas, lendo periódicos seculares, vendo notícias na televisão, llenando-se de informações malas, não? Llenando-se de palavras negativas que generam dúvidas, medo, incertidumbre. Procure llenar-se da palavra de Deus. Separe um tempo, alguns minutos, para meditar em la palavra, de dia e de noite, e você estará fortalecido para enfrentar os desafios desta vida e vencê-los. Haga isso e você verá o resultado, você verá que seu ânimo vai levantar, seu estado anímico será diferente, você estará preparado para a batalha e você la vencerá em nome de Jesus. Que Deus lhes bendiga abundantemente e esta manhã aqui com o seu café espiritual.